Será que o resultado da sua equipe seria maior se todos se sentissem livres para falar sem aquele medo da retaliação? Vamos falar sobre isso? Roda a vinheta. Fala, T&D! A gente está começando aqui já no finalzinho de 2024, os últimos episódios. Igor, bem-vindo. Você tá livre para falar? Olha, eu me sinto livre para falar, mas às vezes dá aquele medinho, né? É um desafio grande de trazer esse assunto de forma precisa e como a gente promove dentro das empresas, dentro das organizações, isso que faz parte dessa nossa missão, né? De levar ideias, levar caminhos e possibilidades para vocês aí que estão na linha de frente desenvolvendo pessoas. Estou super animado pro nosso papo de hoje. Se não estiver, vamos fazer um exercício ao longo desse episódio para a gente se provocar, a gente ir se deixando um pouco mais à vontade, vendo o que está na cabeça, mais ainda. Perfeito. Vamos apresentar a nossa super convidada aqui, a Patrícia Ansara. Ela é fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica e é pioneira do tema que no Brasil já formou mais de 35 turmas, centenas de líderes desde 2021. É psicóloga organizacional, com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas, times, organizações e é autora desse livro que a gente começou a provocar aqui, que é o Livre para Falar como a segurança psicológica pode ser a principal alavanca para garantir a sustentabilidade do seu negócio. Patrícia, bem-vinda, obrigada de ter vindo. Ai, que prazer imenso estar aqui hoje com vocês, livre para falar. Livre para falar. Segurança psicológica é esse tema, nesse grande tema principal. Vamos já começar conceituando o que é isso? Vamos, bora. Pergunta de $1 milhão. Isso. O que é segurança psicológica? O que é segurança psicológica? Segurança psicológica é um clima positivo que se instala dentro de um time, onde o time te dá permissão para você ser quem você é. Então, quando a gente fala de assumir riscos interpessoais, de poder falar sem medo, fazer perguntas, etc., a gente está falando de um fenômeno que acontece dentro de uma dinâmica do time, que a gente olha para você com curiosidade, então você se sente livre para poder falar, trazer suas ideias, questionamentos e perguntas, e suas dificuldades, né, suas questões mais pessoais, às vezes inclusive para poder repaginar ali uma conversa e tudo mais. Então tem a ver com a permissão de ser quem a gente é. E quem dá a permissão? Os outros. Né? Então não é sobre eu me sentir livre, mas é sobre os outros me darem esse espaço para eu ser quem eu sou. E isso é muito importante, porque na verdade é corresponsabilidade de todo mundo fazer isso acontecer. Né? Então, a crença compartilhada tá aí. Quando todo mundo compartilha dessa verdade de que todo mundo que tá aqui é importante, é relevante, a gente faz um pacto de que aqui você pode se expressar. E uma coisa que me chamou a atenção já nessa primeira fala não é o líder, né? Não é o líder. Não é o líder, é também o líder. Principalmente o líder. E isso é muito legal. Eu já posso ir emendando aqui? Por favor, deve. Quando eu faço workshops para líderes, por exemplo, isso é muito legal, porque ao final do workshop, obviamente, eles têm um papel fundamental, né? É um pilar super importante, mas eles se sentem aliviados. Porque se ele quiser e o time não quiser, não vai sair. E se o time quiser e o líder não quiser, não vai sair. Então, precisa ser um projeto de time, em que todo mundo ali cuida um do outro para que esse fenômeno aconteça. É um fenômeno relacional, né, por meio de uma dinâmica estabelecida ali de comportamentos, enfim. Então, é corresponsabilização mesmo. Eu tenho a impressão, quando a gente fala de segurança psicológica, as pessoas até ficam atentas, mas com aquela cara de tipo, entendi, mas não entendi. E talvez facilitar essa compreensão passe por explicar o que não é. Então, o que não é segurança psicológica? Eu ter a caixinha de opiniões. Isso é segurança psicológica, sabe? Aquilo que não é, porque daí a gente começa a encontrar um lugar de por que fazer. Tá, então acho bom começo. Olha, não é segurança psicológica
Um lugar quentinho, gostosinho, agradável, né? Porque falar daquilo que é desconfortável não é gostoso. Né? E é uma dinâmica de funcionamento de um coletivo que está ali falando que o desconfortável precisa vir para a mesa. Para a gente aprender a lidar com aquilo e não mais viver aquilo, né? Ou evoluir para outras conversas. Então, não é um lugar gostoso, quentinho, gostosinho. Eu chamo de abraço de chale, de vó, não é. Vamos falar do elefante na sala? Vamos falar, assim. É um lugar de corresponsabilização. Então, não é só responsabilidade do líder. Não é sobre personalidade, isso é muito importante, porque a gente foi treinado a entender, assim, né, ao longo da vida, assim, dentro dos RHs também, que a personalidade, ela conta muito, né, para comunicação, obviamente conta, tem os estilos que a gente precisa respeitar, compreender e se ajustar para dar uma fluidez na comunicação, mas não tem a ver sobre se é tímido ou se é extrovertido, por exemplo. Porque mesmo se eu estou numa dinâmica em que só tem gente extrovertida, eu preciso dar espaço para quem não é. Então, se só tem gente introvertida, eu preciso trazer para conversar. Então, esse equilíbrio entre vez e fala é muito importante. Então, não é sobre personalidade, né? Eu posso ter pessoas introvertidas que participem, pessoas extrovertidas vão precisar encontrar um equilíbrio e dar lugar para outras pessoas. E não é sobre ser complacente com resultados, né? Não é sobre ser... Nossa, excelente ponto de vista. Até porque é uma dinâmica para o time aprender junto melhor, entregar soluções mais interessantes e inovadoras para alcançar a performance. Então, ele é um modelo de funcionamento de times para alta performance. Então, a gente faz isso acontecer, vive isso, porque a gente entende que é melhor para todo mundo se a gente estiver num ambiente em que eu posso colaborar e aprender ao mesmo tempo para gerar resultado. Então, não tem nada a ver com um ambiente complacente, nice, gostoso, que não tem pressão de resultados, que não tem desafios, ao contrário. As cobranças acontecem, né? E vão continuar acontecendo sempre. E precisam acontecer. E precisam acontecer, até porque os desafios... De forma natural, né? A naturalidade que a gente trabalha com isso. Como é que a gente vai lidar com esses desafios que agora chegou aqui? Com essa crise que a gente vai passar. Como é que a gente vai lidar com isso? Com esse objetivo novo, com essa missão, com essa cultura. Como é que a gente vai lidar com isso, né? De uma forma... mais produtiva juntos. E isso impacta no meu nível de engajamento, na minha vontade de colaborar, na minha vontade de pertencer, no meu aprendizado, na minha realização, na minha felicidade. Vai tudo se retroalimentando. Um ponto que você falou da questão da timidez e do extrovertido, né? Que também, às vezes, o extrovertido fala muito, mas não fala tudo o que quer. Não fala tudo o que pensa, né? Ele se posiciona, mas se posiciona até certo ponto. E isso também não é segurança psicológica, porque você, não, tem coisas que não pode falar. Se tem coisas que não pode falar, ou se de repente existe a necessidade de ter uma caixinha de sugestões anônima dentro da empresa, talvez o ambiente de segurança psicológica não é o mais adequado, né? Essas caixinhas de pegar nisso, por exemplo, né, que são umas iniciativas mais comuns, então vamos deixar as caixinhas mais assim, simples, né? Mais simples. Tudo ajuda, sabe? Eu acho que se a gente está falando de um time que as pessoas estão silenciadas por alguma razão, não porque querem, não porque, olha, deixa eu pensar, te trago a resposta depois, né? Que é um risco você não ter a resposta em cima da hora também. Às vezes, uma caixinha ajuda desde que eu garanta que todo mundo participou. E aí, o que eu vou fazer com ela, né, depois? Então... E aí, várias alternativas, desde tirar, né, uma ideia e, ao invés do líder falar, outra pessoa tira e dá uma sugestão em cima daquilo, ou dá uma ação em cima daquilo. Mas, para acontecer, precisa ter distribuição igualitária de participação. Esse, assim, quero começar. Por onde eu começo? Todo mundo precisa ter o mesmo equilíbrio de vez de fala. Não é espaço de fala. Vez de fala, porque eu posso dar espaço e as pessoas não participarem. Mas eu dou vez de fala, eu garanto que as pessoas participem.
Então, aí já começa uma dinâmica diferente dentro do time, que é, se eu sou um líder e eu tenho 8 pessoas no meu time comigo, quantas pessoas precisam falar? As 9. As 9. As 9 pessoas têm que falar. As 9. Né? Então, como é que eu distribuo o tempo igualmente? Então, se você está falando muito, é extrovertido, eu vou falar, Igor, perfeito, gostaria de escutar ainda quem não falou, né? E a gente vai equilibrando a vez de fala. Gente, esse é o meu maior desafio, porque eu adoro falar, né? Aí às vezes eu vejo na reunião do time que a gente faz online, a hora que fala assim, eu tô tentando exercitar essa consciência, né? Mas aí eu olho e falo assim, tempo de fala, Igor, 60%, 70%. Era 80%. Já tá diminuindo. Essa consciência de era que 80%. se a gente tá em 9 aqui, é porque tem um potencial coletivo criativo que se eu usar só 30%, eu tô deixando, né? Eu tô deixando de encontrar soluções ou ideias alternativas diferentes, né? Não, e acho que esse é um desafio. E aí é o próximo passo, que aí é o exercício que eu venho trazendo, é de repente, chamar a pessoa para falar. Porque se eu deixo espaço, alguém mais tem alguma coisa para falar? Se não tem, fale agora ou cale-se para sempre. Não, fulano, você quer acrescentar alguma coisa? Ou o que você... Não é nem quer acrescentar, porque você, não, tá tudo certo. Não, tá, o que você fala? Né? É tentar provocar. Mas aí parte da forma como veio a minha educação, a forma da escola, fazer, puxa, eu não preciso, eu não vou expor a pessoa, não vou colocar a pessoa numa posição desconfortável que de repente, se ela não quiser, se ela quiser falar, ela pode falar, né? É um desafio fazer isso. Aí cabe uma caixinha. Olha, por exemplo. Aí cabe uma caixinha. Então, se a gente ainda não se sente confortável nem para convidar, ou como que eu convido também, né? Assim, como fazer esse convite é um grande... Então, Igor, olha, você vem de uma área assim, você cuida disso, que ponto de vista você pode trazer como contribuição? Né? E você pode dizer, não, tá contemplado, tudo certo, né? Mas aqui cabe uma caixinha, então a gente tá com esse desafio, coloquem aqui na caixinha ideias, né? Ideias que vocês têm para esse desafio, e aí embaralha tudo e vai tirando, mas aí todo mundo contribuiu, sabe? Então são técnicas que a gente usa até que o time compreenda os benefícios, né? Viva os benefícios e se autorregule, né? Por que as pessoas não falam? Tem ali uma lista do porquê que eu... livre para falar seria incrível, mas por que não fala? Por que não participa? Por medo. Não pertencer, né? Então, retaliação, ser desligado, ser desligada, ser mandado embora, ser motivo de piada, né? Essas microagressões que vão acontecendo. Então, tudo isso... vai direto, né, ter impacto na nossa necessidade de ter segurança de emprego, segurança financeira, pertencimento, ser gostado. Autoestima mesmo. Que na autoestima, então, a gente... E também por conta da história nossa, né? Então, acho que se a gente já viveu... Excelente. Se a gente já viveu retaliação, se a gente vem de uma educação onde não é para falar, é só para obedecer, se a gente já foi excluído, se a gente já deu uma ideia e ela não foi bem recebida, acho que tudo isso vai contando, né? Então, por isso que precisa ser um projeto de time, onde a gente fala, Elis, olha... Ou então, não, Elis, mas assim, tô sentindo que tem um desconforto aqui na mesa, eu não preciso ser líder para falar isso. Não, tô sentindo que tem um desconforto aqui na mesa, vamos falar sobre isso? Né? A gente fechou a data, mas estou sentindo que nem todo mundo está confortável com essa ideia. Tem alguma questão? Né? Então, essa coisa de um cuidar do outro. Porque todo mundo tem esse medo, tem essa insegurança, tem essa vergonha, né? Então, é basicamente por isso, né? Esse medo de retaliação, medo de... uma das coisas que, assim, teve o painel no fórum lá de segurança psicológica, foi sensacional, com a Lê Pelais, com a Vivi e com a Isa, sobre a questão das microagressões, que a gente, no primeiro momento, parece aquelas piadinhas, aquelas conversinhas para quebrar o ambiente, mas a pessoa que acaba sendo a vítima... ela não vai abrir mais a boca naquela conversa. Não vai mais abrir a boca. Não vai falar, não vai trazer, não vai contribuir. Não é só naquela reunião, né? Não vai mais. Vai falar, putz, não vou fazer. É um exercício grande e a sutileza dessas microagressões, né? Fala um pouquinho disso. Igor, acho que
se isso é algo que é recorrente, eu vou me inibindo mesmo de falar. E aí, se eu me inibo, você se inibe, o outro se inibe, né? Rapidamente, a gente tá vivendo uma dinâmica do silêncio, dominada pelo medo, né? E isso custa para todo mundo, porque... Se eu não tiver escolhido proposital, né, intencionalmente ficar silenciado, ficar quieta naquele momento, porque não tem mais nada a acrescentar, ou porque eu quero pensar, mas se eu estou silenciada por uma questão de medo, de insegurança, e a gente rapidamente, né, cria essa dinâmica do silêncio, isso causa sofrimento. Não impacto direto no negócio, porque... De 9 pessoas que eu teria para falar, só 3 estão contribuindo, então as ideias estão limitadas. E, ao mesmo tempo, vai causando esse sofrimento de... Então, vou me desengajar. Então, de repente, lá na minha casa, eu também não tenho apoio. E aqui também não. Isso impacta a minha saúde mental, sabe? Assim, então, tudo isso vai trazendo. Mas, quando a gente fala o que não é um lugar onde tudo pode acontecer também. Excelente. Então, precisam ter os acordos, porque a respeito é a base. Né? Respeito é a base de sobrevivência da gente no mundo, assim, pra gente criar dinâmicas de relações saudáveis. Então, precisa ter um acordo do time do que não pode. As não regras pode precisam estar muito claras. Exato, as regras precisam estar muito claras. Não pode, esse tipo de piadinha não pode mais. Se o líder faz... Ele precisa ser corrigido. Se alguém faz, ainda que seja o melhor amigo do líder, ele precisa ser... Então, o líder também tem um papel de ser contundente, assim... em relação a comportamentos que são contraprodutivos, né? Piadinha não pode... Por exemplo, posso trazer um exemplo? Por favor, deve. Eu estava trabalhando com o board de uma empresa e esse presidente chegava todo dia e falava, oba, terapia em grupo. Quando as pessoas estavam conversando ali, partilhando. Quando a gente começar, oba, hoje é dia da terapia em grupo, oba, hoje é dia da terapia em grupo. E todo mundo, assim, a tendência é que as pessoas deem risada. Então eu fico quieta. Eu falo, não entendi a piada. É uma piada interna, né? Ou então, vai falando. Olha, a gente tem mais 40 minutos de encontro e você falou durante 30 minutos. Como é que a gente pode distribuir esses 40 minutos entre as 8 pessoas que estão aqui? Então, essa questão de ajudando o próprio time a entender que ele tem a responsabilidade... E o poder, nesse sentido, de fazer a mudança que eles querem fazer para serem melhores juntos quando estão. Né? Então, se o próprio líder está sendo contraproducente, o time tem que avisar o líder, né? E vice-versa, esse cuidado um do outro. E o que é um desafio, né? Numa cultura de comando e controle, você poder... pontuar para o seu líder que ele não está seguindo, precisa ter segurança psicológica. Precisa ser um pacto do time, né? Um pacto... E aí cabe o papel do líder, dele mesmo ser, dessa liderança de ser o modelo disso, né? Então, dentro desses acordos, também modelar, estar numa posição de errei. Fiz o que não devia, não cumpri com o nosso combinado, né? Como que a gente pode... Obrigada pelo feedback. Então, isso tem que ser... essa é a grande dificuldade e a grande beleza ao mesmo tempo. Essa sutileza, né? Não é para cometer sincericídio e falar... Não, aqui é para falar o que pensa, eu tô falando isso. Mas tem que trazer a gentileza, o respeito. Como base, Igor. Como base, né? Como base. Paty, aqui uma conta que 35 turmas já, centenas de líderes treinados, passando aí por esse conceito, entendendo melhor o que é segurança psicológica. E eu penso muito que assim, é algo que você começa a se dar conta desse conteúdo, mas que você vai se aprofundando, sempre descobrindo coisas novas. Eu imagino que algumas situações deram errado, no sentido de ou as pessoas não assentarem, ou elas não colocarem no dia a dia. Conta um pouco do que não funcionou em tantas turmas, em tantas pessoas que você colocou diante deste assunto tão importante. As turmas de certificação, elas vêm, normalmente elas são, os participantes vêm com interesse em fazer isso acontecer, né?
Os exemplos mais difíceis, assim, ou de resistência que eu tive foi mesmo trabalhando junto com os times em programas de desenvolvimento. Em que, por exemplo, no Instituto a gente tem um instrumento que mede o nível de segurança psicológica dentro do time. E quando a gente dá o feedback, no dia da devolutiva, por exemplo, tem presidente que sai da sala. Não gosta. Olha, não aceita. É aquela coisa que a gente estava conversando agora há pouco. A minha porta está sempre aberta, como assim, né? Isso. E boicota o programa, né? Fala, não vamos ter mais. E tá tudo bem, porque assim, para mim, isso declara, né, uma questão interna muito, muito importante ali, né? Que o time precisa resolver de alguma forma, a cultura e tudo mais. Mas eu não fico insistindo, porque tem uma questão de estilo de gestão que ele pode ter bebido de uma fonte de liderança, de modelo de gestão e controle. Então, ele não sabe fazer diferente. Né? Então, ver um resultado diferente daquilo que ele queria ter visto sobre o time dele, ele não soube lidar. Mas já tive situação, por exemplo, em que quando eu mostro o resultado da pesquisa e a gente começa aí, o presidente me liga e fala: eu vou precisar de uma ajuda extra sua, porque eu tô entendendo que meu time tá precisando de um líder que eu não sei ser. Uhum. Olha que legal. Como que eu faço? Uhum. Como que eu transformo as nossas reuniões mais interessantes? Eu não sei fazer isso. Porque também bebeu de uma mesma fonte, possivelmente. E porque faz isso há muitos anos. Como é que transforma? Demorou 20, 15, 18 anos para chegar nesse ponto. E agora você fala que tem que ser outra coisa. Eu vou demorar, mas pelo menos... De erros. Não, mas ele está sendo extremamente vulnerável. Sim, e para eu não consigo ser. E aí tem um interesse dele. Não consigo, não sei, né? Não então sei tem líder que não quer e tem líder que não sabe, né? Então, quando esse presidente sai da sala e ele boicota totalmente o programa, num nível de colocar no encontro seguinte representantes. Né? E aí, olha, mas vocês não estavam no encontro anterior. A gente veio representando o diretor tal, mas então é outro time. É outro time. Então, olha, muito obrigada, né? Meu tempo, o tempo de vocês. Então, a gente encerra o programa por aqui, né? E aí segue a conversa, né? De uma outra forma, como é que a gente se rearranja. E do outro lado uau, né? Ele foi lá, ele experimentou, fez uma reunião diferente. E a gente está ajudando ele agora a co-construir esta reunião para que seja boa para todo mundo. Senão a gente sai da reunião, vai para o café e fala: nossa, a reunião é ruim. Enquanto, na verdade, a gente é responsável por fazer ela ser boa. Porque a gente está na reunião, né? O livro aqui fala muito da sustentabilidade do negócio atrelada a essa segurança psicológica. E eu percebo que ainda está muito numa seara de sobre ser bonzinho ou sobre ser um ambiente gostoso de estar. É uma conversa sobre resultado, é isso, Paty? Eles um modelo de funcionamento de times para alta performance. O que você pode trazer de histórias que tangibiliza isso, até para dar argumento para o nosso TID, RH que nos assiste, líderes, muitos que nos assistem, que eles possam levar e falar: poxa, eu quero fazer isso com o meu time, porque o resultado vai se elevar. Acho que primeiro tem uma questão de por que sustentabilidade do negócio, né? As empresas, para se manterem agora, né, relevantes e competitivas no mercado, elas vão precisar inovar sempre. E para inovar, as pessoas precisam falar. E para falar, não pode ter medo. Não é? Então, hoje a gente tem pesquisas que indicam que 3 a cada 10 pessoas somente percebem que as suas ideias são levadas em consideração ou percebidas. Então, 3 em 10, a gente está falando de 33%. Então, se eu tenho 10 pessoas no meu time, eu estou usando o potencial só de 33. Então, esse é um ponto. Quanto custa esse silêncio? Nossa, excelente pergunta, hein? Quanto é que custa o silêncio do seu time? E ainda quando a gente coloca na equação a diversidade e inclusão, que a gente está buscando times mais diversos,
Só que adianta ter um time diverso se eles estão lá calados? Exato, esse é o ponto. Então, eu posso ter um time ultra diverso, ou eu posso falar sobre recorte gênero, recorte... O que for de recorte, se eu tenho uma dinâmica em que apenas 3 pessoas de 10 falam... Não é sobre diversidade, é sobre a gente estabelecer uma dinâmica em que todo mundo tem a mesma proporção de tempo de fala para contribuir. E a gente, obviamente, como é que a gente lida com aquilo que está vindo, que pode ser uma pergunta que me incomode, que pode ser uma ideia que sai do meu conhecimento, que me desafia, esses desconfortos que vão gerando. Por isso que a gente fala melhor não, né? Então, qual é o custo desse silêncio? Esse silêncio custa para a organização que está operando com 33% da sua capacidade de inteligência coletiva, né? Quando precisa, na verdade, quando os líderes precisam tomar decisões cada vez mais rápidas e inteligentes, eles estão achando que eles estão tomando decisões rápidas e inteligentes, mas estão trabalhando só com 33% do potencial do seu time. E isso custa em termos de engajamento, em termos de sofrimento pessoal, né? E aí isso vai impactar em saúde mental, em desengajamento, em colaboração e tudo mais, que também afeta o resultado. Então, é sobre resultado sempre. Falando em canal de ética, a gente sabe que muitas das empresas têm ali ou a caixinha de sugestões, ou o canal de ética, ou algum lugar que de forma anônima a pessoa possa denunciar. Como que a segurança psicológica pode influenciar a forma como essa liderança lida com essas situações delicadas e sensíveis que aparecem lá, que estão no silêncio e que muitos ainda nem colocam lá, porque ainda tem medo que o TI sabe quem é que falou. Vocês viram? Então tem essa... Não, o que aconteceu? Uma empresa que demitiu mais de 100 pessoas... Eu vi só uma coisa por cima por causa da saúde mental, que as pessoas... Exato, por e-mail, porque rodaram uma pesquisa de clima e as 100 pessoas que sentiam que estavam... Que estavam com problema, se sentiam com a saúde mental afetada, né? Para colocar lá, ou com estresse. Com estresse. Foram demitidas. Os que colocaram com estresse, falaram assim, não, então eu entendo. Se você tá com estresse, é melhor você parar de trabalhar. Então você tá Então, coletivamente, a partir de hoje, todos que estão com a saúde mental afetada, valendo agora, estão fora Pela sua própria saúde mental, vocês estão demitidos. Oi? Então tem de tudo, né? Vem pra fora, tipo, alto. vem. Mas assim, voltando à sua pergunta, segurança psicológica é um modelo de aprendizado de time para gerar performance. Não resolve comportamentos, não resolve comportamentos tóxicos de uma forma direta. Porque se tem comportamentos de desrespeito, toxicidade, não resolve isso. Mas ajuda, de repente, a prevenir se dentro do time a gente fala do que é desconfortável, do que não tá bom, do que tá indo contra aquilo que a gente deseja ser, alcançar e fazer. Então, se a gente tem como hábito falar sobre isso, encontrar agenda semanalmente, quinzenalmente, para falar o que não foi bom, que tipo de comportamento que eu vi que não gostei, o que aconteceu aqui, que a gente teve que fazer 3 reuniões para resolver esse negócio que é simples, o que aconteceu, né? A gente pode, de alguma forma, evitar um nível de denúncia, por exemplo, né? Mas, claro, assim, ter uma gestão de consequência importante, né? Acho que isso é fundamental. Para empresas que têm canal de ética, precisa ter um processo... Resultado. Se abre o canal precisa ser respeitado. Não adianta, você tem um canal e fala, puxa, não acontece nada, não tem um canal. E uma devolutiva também para quem fez aquela denúncia, no sentido do que aconteceu no pós. Averiguamos, consideramos, foi feita ali uma correção ou não, teve uma medida um pouco mais rígida em relação a isso. Então tem que ter essa devolutiva também, porque senão fica assim, a gente jogou lá no canal de ética, mas não aconteceu nada. Eu acho que tem... E aí entram casos graves, né? Que para ir para um canal de ética... É ética, né? É ética, é grave. Mas aí existe também a expectativa da pessoa que fez a denúncia, que é uma punição altamente exemplar. E, de repente, no comitê, fala assim, não foi tão grande assim... Às vezes tem um descompasso na expectativa da pessoa que fez a denúncia com o que acontece. Então, isso acaba... Sim. É um desafio também, porque assim, como não dá para atender a expectativa sempre
né? Claro, E esse é um grande desafio. E aí eu percebo nas equipes, principalmente no CBTD, a gente tem grande equipe, a gente procura abrir esses espaços para as demandas, para as necessidades, porque eles fazem. Às vezes vem algumas coisas e falo assim, tá, como eu consigo falar que não é viável sem... Às vezes a gente fala assim, gente, onde você estava com a cabeça de pensar isso? Tá, calma, se eu abrir espaço, é genuíno, né? Tem um amigo que fala, uma vez sentido, o verdadeiro é, né? Então, se ele sentiu isso, veio a demanda, vamos tentar entender e ver como a gente consegue. Fala assim, olha, não consigo fazer isso, posso fazer aqui? Funciona. Nossa, que ótimo, beleza. E vai, né? Mas dar essa devolutiva. Mas é um exercício que demanda energia, tempo, e a gente fala assim, às vezes a gente fala assim, que eu fui abrir essa pergunta, né? Porque aí não faz espaço. O líder não faz a pergunta daí. Faz a pergunta e aí o funcionário vai se sentindo minado, excluído, retalhado, vai lá e faz a denúncia, né? Na verdade, é tão complexo e é tão lindo. É complexo. Porque, na verdade, imagine uma situação em que todo mundo tem medo. Estamos combinados que todo mundo tem medo, que todo mundo quer participar, mas como é que a gente também combina que nem tudo vai ser atendido? É isso. Então, não levar para o pessoal e, ao mesmo tempo, continuar engajando as pessoas a trazerem, né? E, ao invés de eu ir lá fazer um canal de denúncia que não seja por assédio, né? Aí, acho que aí é crime. Isso é importante. Vamos separar. Acho que tem nada a ver com assédios, né? Ou coisas, ou crimes de ética e tudo mais. É a gente poder falar sobre isso antes, né? Então, esse tipo de piadinha, esse tipo de desconforto, isso aqui não tá legal. Não tá legal. De novo, não tá legal. Aí é um caminho. Ou então a gente resolveu que isso não tá legal e um tá cuidando. Quando a gente fala de segurança psicológica, tem muita gente que fala que é sobre a gente ter um espaço de cuidado. O cuidado na segurança psicológica é eu estar atento a perceber quem está comigo, porque o seu desconforto tem que ser o meu. Excelente. Eu tenho que estar desconfortável pela situação que não foi comigo, mas que deixou o outro numa situação desconfortável. E em nome disso eu faço algo para não acontecer mais. Perfeito. E aí, mesmo que não tenha sido comigo. Eu falar, calma aí. Isso não foi legal. E aí a gente chama isso de nível de sensibilidade social, que é eu ser capaz de perceber o desconforto na sala e falar sobre ele, trazer ele para conversar, ainda que não tenha sido comigo. Mas... Principalmente porque quando é com você, normalmente você tende a ser mais reativo. Exato. Né? E aí acaba gerando um conflito. Mas tem alguém no pacto que vai olhar isso e vai falar, tem gente desconfortável. Tem gente desconfortável. Se é uma outra pessoa... Aí você despersonifica o conflito, né? Parece utópico, mas é lindo, entendeu? Quando a gente fala de cuidar um do outro, não é cuidar de carinho, não é um abraço de chale. É de tipo, opa, tem desconforto aqui, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso pra quê? Pra gente ser produtivo junto, melhor junto, pra chegar em casa animado com o que a gente tá fazendo, desafiado pra aprender, né? Com vontade de voltar no dia seguinte. Então, qual case, assim, que você traz à memória de que passou por esse processo de segurança psicológica e você viu ali esse time efetivamente mostrando mais resultado por conta das pessoas terem subido esse termômetro? Que eu conduzi? Isso. Porque tem os cases da comunidade, né? As pessoas que fizeram a certificação, que são incríveis também. É bacana que você ter conduzido, pessoas que passaram ali, aplicaram e falaram, olha, a gente mudou o time, a gente mudou as nossas regras, a gente mudou a forma das pessoas por conta disso e os resultados apareceram. Por exemplo, esse case que eu estava falando do presidente que pediu ajuda, eles conversaram sobre coisas tão difíceis, e no final do programa, né, eles fizeram várias coisas depois, assim, de acompanhar a evolução. Então, por exemplo, eles revisitaram missão, visão, valor da empresa, porque como é um board, tem influência organizacional, né? Então, revisitaram missão, visão, valores, reestruturaram o time do board, exemplo prático, finanças ficava embaixo do presidente. Quando finanças fica embaixo do presidente,
Né? É uma gestão muito mais de custos do que de lucratividade, do que de investimento, de crescimento, né? Segurar custos. Segura custos. Então, traz um CFO, olha para o mercado, vê qual que é o meu papel enquanto empresa na sociedade, vamos trazer uma diretora de sustentabilidade ESG, sabe? Nossa, a gente está falando de comportamentos, de missão, visão, valores, então a gente precisa de estratégias de cultura, de gestão de performance, de tudo isso que eles não tinham. Apesar de ser uma empresa muito, muito enorme, o RH era um RH mais de folha, de departamento pessoal. De mais missão, operacional, né? Mais operacional, então não tinha ninguém para olhar o desenvolvimento da organização DHO. Uhum. Trouxeram uma pessoa de DHO. Se afiliaram ao capitalismo consciente, né? Começaram a falar de inovação, então reposicionaram a marca do presidente no mercado, da empresa no mercado. Então, muitas coisas foram acontecendo depois, né, deste programa, onde as coisas difíceis foram faladas. Teve gente que, inclusive, pediu para sair. Não fico. Porque daí não se encaixa nesse novo modelo. Eu funcionava lá. Essa é a minha área. Como assim agora a gente vai... conversar sobre o que eu tenho que fazer? Não quero, vou embora. Mas eu acho que ter o espaço para essa conversa acontecer, olha, e a clareza, né, e a transparência, né, do processo, de quais são os novos caminhos, as novas regras, os novos combinados, é fundamental justamente para as pessoas poderem falar assim, pô, não, para mim não funciona mais e tá tudo bem, né? Ou eu vou me adaptar, né? Mas sabendo que é uma adaptação e eu vou ter que abrir mão de algumas regalias, talvez. Sim. E aí a vida segue, né? É o clima do time. É o clima do time. Porque a gente vive e repete aquela frase que é a cultura come o café, come o café. A estratégia no café da manhã. A cultura come estratégia no café da manhã. A gente né, repete. Na verdade, a cultura do time vai comer a cultura da organização no café da manhã. Né? Porque eu posso ter tudo da organização em cultura, papapá. Se o time resolver funcionar diferente, ou diferente porque não tá legal da cultura, ou, né, melhorado ou piorado, enfim, né? Nossa, mas a gente fala tanto de respeito, de colaboração, e nesse time... então, porque o time vai comer a cultura no café da manhã, entendeu? E o time combina isso no silêncio, porque eles não se falaram, mas eles decidiram que não vou me expressar, não vou colocar, não vou esconder isso aqui, não é relevante. Então, eles não combinaram, mas eles estão agindo dessa forma. E aí, para destravar isso, tem que ser uma porta que se abre por dentro e tem que ir criando esse ambiente também. Que a cultura come a estratégia do café da manhã, mas os incentivos acabam com a cultura antes do almoço. E o time vai acabar com tudo os isso. Incentivos, como você equilibra o time E por que eu tô falando de time, né? Acho que também o que não é segurança psicológica não é para populações de grupos e para empresa. Não existe segurança psicológica organizacional. Porque se tem a ver com como eu me relaciono com as pessoas, no risco interpessoal, né? Então, quando a gente está trabalhando junto, como é que a gente toma os riscos juntos de falar nesse pacto, eu não tenho relação com todo mundo da organização. Então, eu não consigo avaliar, nem eu com a pessoa de lá, do Nordeste, eu sou do Sul, e muito menos como que se dá as relações interpessoais entre eles. Então, seria algo muito, muito próximo de irreal, né? De não existir. Então, a gente só tem riscos interpessoais com quem a gente está junto, em projetos ou em trabalho. Exatamente. Por isso que a gente precisa falar do time e não da organização. Mas interessante assim. Senão a gente cai em cultura. Cai em cultura. Mas a hora que você tem times que estão em ambiente de segurança psicológica e uma pessoa desse time vai interagir com o time, a tendência é que ele comece a se expressar mais, até o momento que de repente pode ser podado ou tal, ele vai se adaptar naquele outro time que ele vai conversar, ou que vai interagir, né? E se a segurança psicológica faz parte da cultura da organização, você consegue transitar melhor entre esses times ou não? Não, Igor. Não?
Não. É sempre, entre aqueles núcleo. que se... E pode ser vários núcleos, o seu núcleo de liderados, o seu núcleo de um squad, de um projeto. Mas ainda assim, você sai de uma reunião para outra reunião, a dinâmica é completamente diferente. Né? Então, por isso precisa ser cultivada sempre. Mas eu não consigo avaliar como é que a gente lida com erros juntos se eu não tô com você. Falando nisso, eu vou passar aqui para o momento T&D. Que é um que a gente joga uma coisa e você se vira no curtinho. Sabe no curtinho? No curtinho. E aquilo que não estava ali no seu roteiro. Então, vamos lá. Toma e devolve para a Patrícia. Vai, Igor. Esconder um erro. Se eu já fiz? Não. A situação de esconder um erro. O que é pra fazer? Como impacta a segurança psicológica? Não é? Muito. Muito. 100%. E é rapidinho, é isso? É papapá? Vai lá. Explicar. Se você quiser um pouquinho, pode. Porque a segurança psicológica não é sobre eu falar do erro. É sobre como o time reage ao erro. É sobre reação. Não sobre falar. Então, se eu escondo o erro, possivelmente acontece porque quando o erro está na mesa, a gente reage. O quê? Procurando culpado. E quem nunca escondeu um erro, gente? Achei que era pra falar. Já. Todo mundo já escondeu. Você, já conta aí escondi. pra gente, você que tá acompanhando aqui já nesse final desse episódio. Já escondeu um erro? Quantos erros você escondeu aqui em 2024 que tá chegando no final? Porque aí o erro escondido, a gente não aprende sobre ele e a gente comete ali de novo. Isso impacta. Mais um, hein? Aqueles boletos motivacionais. Eu tenho boletos motivacionais, então eu preciso me calar diante dessa situação, porque senão eu corro um risco de... Super, porque a gente vai criando um clima artificial, né? Onde o que realmente importa ser falado, a gente não fala. A gente está fazendo de conta de que a gente trabalha bem junto, de que a gente fala bem as coisas, mas chega no café, desabafa, porque eu não falei por conta disso, né? Ou porque foi promovido, ou porque ganhei não sei o quê, ou outro. Mas assim, a gente vai fazendo de conta de que tá tudo bem. Isso vai também gerar um sofrimento na pessoa e no time, né? Se a equipe tem muitos boletos motivacionais e são eles que impulsionam participar daquilo, quer dizer, olhe para a segurança psicológica do seu time. Fazer só a minha parte. Gente, olha só, T&Ds. Se eu faço só a minha parte e no final o meu processo inteiro de gestão de performances vai me dar bônus individual... e vai me colocar numa caixinha na inbox número 1 e vai me promover, pra que eu vou colaborar? É isso. Então, a organização precisa apoiar em processos, em políticas, em normas, para viver a colaboração. Né? Senão, as pessoas vão fazer só a sua parte mesmo. E, por outro lado, também tem a questão de não fazer a sua parte e ficar botando o bedelho na parte dos outros, né? Sem dúvida. Faz o seu também, como diz Murilo Gun, faz o seu. E quanto mais gente estiver junta, a gente pode fazer a conta. Se tiver uma sala cheia, vai ter sempre alguém que não vai fazer a parte, porque vai ter alguém que vai pegar a parte. Então, o tamanho do time importa também. O que não é óbvio sobre a Patrícia? Bom, a gente falou no começo, né? Eu posso contar que o Instituto Internacional em Segurança Psicológica chama em Segurança Psicológica por uma questão de numerologia. Acredito em tudo que pode ajudar a gente a prosperar e a se expressar no mundo, no propósito. Mas acho que o que também não é óbvio, talvez seja, é que eu adoro histórias, assim, das pessoas, né? Então, um bom café, uma boa roda de conversa... escutar e poder encontrar um pontinho que a gente tem de conexão, sabe? Então, acho que isso para mim acho que é o que me nutre, assim, na vida. Então a gente vai perguntar aqui, Ansara, é um sobrenome muito peculiar. De onde vem? É um sobrenome libanês, do meu avô paterno, que originalmente tinha um H na frente, por isso que é Ansara, que é o som de Ansara. Mas aí quando chegou no Brasil, chegou com H no final. Então eu atendo por Ansará, por Ansara, né? Eu atendo, mas ele é libanês. Muito bem, você ficou livre para falar, Igor, nesse episódio? Mais livre para falar, já tô com várias ideias de coisa. Amanhã a gente tem uma reunião de planejamento estratégico 2025 para a gente fechar o ano, já tô maquinando algumas estratégias para começar a reunião de uma forma diferente dessa vez. Legal. Eu também trouxe aqui alguns insights que eu quero terminar esse episódio e tentar buscar isso também enquanto
time, olhar para esse time. Obrigada, Patrícia. Imagina, obrigada, Paty, prazer foi ótimo. imenso. Que bom estar aqui. E você que tá por aí, obrigada, viu? Obrigada por estar com a gente ao longo desse ano. A gente está no penúltimo episódio agora de 2024 e olhando para um novo ano em que a gente possa ser mais livre para falar, tá bom? E se quiser falar, tá livre para você vir aqui também, tá? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.